A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus e de todos aqueles que estão buscando uma palavra revelada nessa madrugada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de emoções, sentimentos ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente. Estamos aqui para sermos igrejas sal e luz, benditos amados do nosso Senhor Jesus, para que todos vocês possam receber a presença do Senhor através da sua palavra sendo ministrada, vocês venham aumentar a sua fé onde quer que estiverem. Como está escrito em Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, siga ou se inscreva em nossas redes sociais, pois todos aqueles que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, recebem orações além das que são realizadas durante as lives, pois toda madrugada e toda semana, também de madrugada, diretamente de cima do monte, o nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos, continua orando por todos vocês, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então vamos dar início à ministração de uma oração, para darmos início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro agora através dessa internet, para proteger, libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja agora os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra toda a obra da carne, contra toda a obra do maligno, que estiver tentando impedir essas vidas conectadas conosco através dessa internet, receberem a tua boa palavra em seus corações e virem a frutificar em abundâncias de frutos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e bendizerem ao teu santíssimo nome, onde quer que se encontrarem através dessa internet. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, todos vocês que estão chegando agora novamente, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live você esteja recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Uma das fórmulas que nós trazemos para apresentar para vocês o nosso caráter, a nossa conduta e a nossa firmeza nas Escrituras da Bíblia Sagrada, nós estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo já há quase 2 anos na internet. Oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso, mas 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que essas igrejas virtuais não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia e que os templos físicos de hoje em dia podem ser mais eficientes do que as 12 igrejas virtuais e mais 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que o sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, o líder responsável por essa obra, não tem autoridade para receber ofertas e dízimos das pessoas. Quem provar isso com base nas Escrituras Sagradas, recebe cada um o valor de 10 milhões de reais em dinheiro. Porque além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. E nós estamos sempre aqui trazendo fórmulas e oportunidades e recursos para vocês se posicionarem como igrejas benditas do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que no meu canal, @MileOfertaDin, vocês encontram uma playlist, que para quem não sabe, é uma lista de vídeo que vai ter todas as nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês se posicionarem repreendendo toda e qualquer obra e fruto que não vai de acordo com as Escrituras da Bíblia Sagrada, colocando à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Então eu estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Hoje estarei sorteando os benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é o nosso único, bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E lá em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus, o Cristo, aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuem por herança o lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. Porque em nome do Senhor Jesus, amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa fé e a firmeza da vossa fé e a vossa boa ordem em Cristo Senhor Jesus. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. E mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. E façam como Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais. Seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Todos vocês nas outras redes sociais também, deixem o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado aí nos comentários, que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês e tirando suas dúvidas para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E o primeiro rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10 são os primeiros a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Produção. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, alcançando os seus corações, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. E o primeiro livro é o livro de Jeremias, que possui 52 capítulos. Livro de Jeremias, que possui 52 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado agora nessa madrugada para mais honra e glória do nosso Deus. É para a senhora, é para tu. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus e de acompanharem também nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos no @MileOfertaDin, onde lá durante toda a live eu interajo mais com vocês nos comentários e tiro suas dúvidas. Livro de Jeremias, capítulo 9.
Jeremias capítulo 9, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, Jeremias capítulo 9. E para o rebanho bendito par de número 10, livro de Jeremias capítulo 10, para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, um significado, uma ciência por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor nosso Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde for que você estiver neste momento. Para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 5, e todos que são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes, recebem orações além das que são realizadas durante a live. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco através dessa internet, em um só Espírito, nesta Tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, removendo todo impedimento, toda falha do inimigo ou da carne que estiver impedindo essas vidas de receberem a Tua boa palavra em seus corações. E que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, no lar, comércio, veículo, onde quer que se encontrarem nesta madrugada ou acompanhando as gravações futuramente dos Teus benditos amados. É o que eu peço em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Sejam todos vocês que estão chegando agora muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração, no livro de Jeremias, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Provera a Deus a minha cabeça se tornassem águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar e todo amigo anda caluniando. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras. Cansam-se de praticar a iniquidade. Vivem no meio da falsidade. Pela falsidade, recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os acrisolarei e os provarei, porque de que outra maneira procederia eu com a filha do meu povo. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 9 aqui do livro de Jeremias é muito forte porque, infelizmente, é uma situação que a gente vê se encontrando nas igrejas hoje em dia. O próprio Deus deixando bem claro que vai começar a purificar o seu povo para trazer a santidade novamente, já que aqueles que se diziam ser amigos, aqueles que se diziam ser irmãos, são aqueles que estão cada vez mais e mais envergonhando a palavra do Senhor nosso Deus. Tanto é que nós colocamos aí as denúncias, são mais de 100 denúncias, em que nós estamos questionando condutas, comportamentos, obras e frutos da liderança religiosa que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, mas que, como o profeta bem falou aqui, em nome do Senhor, falam mentiras, ensinam iniquidades e persistem no erro e na falsidade. Então a gente deve se posicionar para que possamos estar agradando ao coração do nosso Deus, para que ao Ele olhar para nós, Ele possa verdadeiramente enxergar e afirmar:
esse é meu filho bendito, amado. Esse faz a minha vontade, nesse eu me agrado. Então nós devemos buscar sempre, em vez de ficar dessa forma que o profeta estava falando justamente da iniquidade do povo. E é nesse momento que aqueles que se apresentam com justiça não precisam não é para se gabar, não é que não precisa, que não é para se gabar. A gente traz aqui as denúncias, as polêmicas, cada um tema que a gente aborda, não é pra dizer, só a gente é o certo, só a gente é o santo, não fala com mais ninguém, não junta com mais ninguém, não, é pra, gente, aqui está de acordo com as escrituras sagradas, vamos acordar todo mundo e caminhar todo mundo em salvação, de acordo com as escrituras sagradas, com o único caminho, verdade e vida que conduz à salvação, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A gente não se orgulha da situação que chegou às pessoas que falam, que dizem que falam do Evangelho do Senhor Deus. Nós estamos aqui agora para nos posicionar, porque não é porque está tudo um caos que não pode ser mudado, porque o nosso Deus é aquele Deus do impossível. Se para o homem é impossível, quando nós agimos de acordo com a determinação do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, tudo se torna possível. Então é muito importante a participação, a interação de vocês, que vocês falem também com as autoridades políticas na sua região, seja vereadores, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, governadores, presidentes, para que eles levem uma verdadeira obra do Senhor para a sua região, pois nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada, porque o Senhor Deus usa o que Ele quiser, como Ele quiser, quando Ele quiser, mas quando o Senhor Deus usa, é de acordo com a palavra das escrituras da Bíblia Sagrada. E também é sempre muito importante que vocês estejam ofertando e dizimando nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E todas aquelas pessoas que se apresentarem aos nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, essas pessoas têm a prioridade para receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos na sua região. Milena, por que isso? Estão fazendo acepção de pessoas? Não, estamos cumprindo. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Primeiro, os domésticos da fé. Então nós devemos priorizar aqueles do qual estão verdadeiramente seguindo ali de acordo com as escrituras sagradas, a palavra do Senhor nosso Deus, mas não impedindo os outros de se ajuntarem a nós também. E tudo isso é como o Senhor Deus manda, e está determinado nas escrituras sagradas. Sejam todos vocês que estão chegando agora novamente, muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 e recebam a palavra do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12 são os próximos rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Produção, já enviou? Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor. Deixem o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado para estar interagindo conosco, tirarem suas dúvidas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos ao próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, livro de Cantares, que possui 8 capítulos. Livro de Cantares, que possui 8 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora nesta live, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Cantares, capítulo 8. Cantares, capítulo 8, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 11 e do rebanho bendito par de número 12. Livro de Cantares, capítulo 8, para meditação de ambos os rebanhos sorteados. Tudo para mais longa glória ao Senhor Jesus. Façam como a Manu abençoada, curtam, compartilhem e convidem outras vidas que precisam aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E tudo aquilo que nós apresentamos de acordo com as escrituras sagradas é 1000% firmado na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais longa glória ao Senhor Jesus. A Manu é do Acre? Seja muito bem-vindo com a paz e a graça. A outra abençoado? Maicon, cadê? Não tô achando na rede social. Ah, achei. Maicon, do estado do Acre. Seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, escolha o número de 1 a 12. Siga ou se inscreva para continuar recebendo orações todas as madrugadas e toda semana, orações diretamente em cima do monte. E a oração a ser ministrada é a oração de número 8. Muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos vocês que estão chegando agora para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus.
Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai celestial, eu peço ao Senhor que age agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, para que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Mestre nosso Deus. Produção, preste aí, por favor. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria, ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Escolha também o número de 1 a 7, pois no final dessa live, a partir de 1h24, a partir de 1h12 da madrugada, eu estarei interagindo com vocês nos comentários. Vamos aqui à ministração no livro de Cantares, capítulo 8, do versículo 11 ao versículo 14. Teve Salomão uma vinha em Baal-Hamon, entregou-a a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. A vinha que me pertence está ao seu dispor, tu, ó Salomão, terás os 1000 ciclos, e os que guardam o fruto dela 200. Ó tu... Perdão, gente, eu acabei começando ali no versículo que não vai dar 7 versículos. Então vamos voltar aqui novamente. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor. Vamos do livro do versículo 8 ao versículo 14. Livro de Cantares, a Manuele do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos em Cantares, capítulo 8, do versículo 8 ao versículo 14. Temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que for pedida? Se ela for um muro, edificaremos sobre ele uma torre de prata. Se for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Eu sou um muro e os meus seios como as suas torres. Sendo eu assim, fui tida por digna da confiança do meu amado. Teve Salomão uma vinha em Baal-Hamon, entregou-a a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. A vinha que me pertence está ao meu dispor. Tu, ó Salomão, terás os 1000 ciclos, e os que guardam o fruto dela 200. Ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. Vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela, que saltam sobre os montes aromáticos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 8 do livro de Cantares, vemos cada um interagindo de uma forma uns com os outros, cada um recebendo a sua recompensa de acordo com o seu trabalho, com a sua capacidade. Então devemos buscar sempre examinar aonde nós estamos direcionando a nossa atenção e se estamos fazendo realmente o necessário, que nós temos aquilo que nós conseguimos fazer com a nossa capacidade. E parando de ficar com a história de não, Deus sabe que eu não posso, Deus sabe que eu não consigo. Tenham sempre em mente que quem falou Deus sabe na Bíblia Sagrada foi a serpente quando estava tentando enganar a Eva. Então não permita que a sua própria carne, que às vezes nem sempre é demônio, às vezes é a própria carne, que fica tentando te impedir de buscar, de alcançar, de receber o melhor do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus. Rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que estamos também de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MilaOfertaDim, livro de Jó, que possui 42 capítulos. E, gente, lembre-se que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Vamos ao livro de Jó, capítulo 8.
Jó capítulo 8, para o rebanho bendito ímpar de número 7, Jó capítulo 8. E para o rebanho bendito par de número 8, Jó capítulo 9, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Lembrando que todos são seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes, continuam recebendo orações toda madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo. A próxima oração é a oração de número 11. Todos que estão chegando agora sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Vamos à ministração de mais uma oração nessa live para levar a paz, a graça, a alegria, a palavra do Senhor nosso Deus sendo ministrada aos seus corações, onde quer que se encontrarem nesta madrugada. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, destruindo tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor, em cada um lar, comércio, veículo, daqueles que estão buscando ao Senhor nesta madrugada junto conosco, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Presta atenção, Deus. E lembrando, para interagir conosco nos comentários, deixe seu primeiro nome, município e estado, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Para que a palavra do Senhor alcance cada vez mais vidas e mais corações, não esqueçam de compartilhar e escolher o seu número de 1 a 7, para que o Senhor, nosso Deus, possa estar falando ao teu coração nesta madrugada, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Jó, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 7. Então respondeu Bildade, o suíta: até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito? Ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 8 aqui do livro de Jó, nós vemos uma completa verdade. Como o nosso Senhor Deus verdadeiramente recompensa a cada um de nós de acordo com as nossas obras. Palavra dele mesmo. Mateus 16, 24 a 27, João capítulo 15, Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, dentre diversas outras passagens. Só que um ponto que eu sempre faço questão de ressaltar aqui para todos vocês é para a gente tomar sempre muito cuidado com a intenção do nosso coração. Pois aqui Bildade, o suíta, ele falou a verdade e ele parecia estar com uma boa intenção. Só que o ponto é, ele não foi segundo a reta justiça. Nós devemos examinar João 7, versículo 24, palavra do Senhor Jesus. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. E aqui Bildade, o suíta, ele falou da justiça do Senhor Deus corretamente, mas ele esqueceu de um ponto, de examinar as obras e os frutos de Jó, para afirmar que se ele estava realmente em pecado ou não. Porque todos nós hoje sabemos que Jó não estava em pecado. Mas como que nós sabemos? Nós temos as Escrituras Sagradas revelando o mais íntimo. Mas quando nós não temos isso, a gente precisa examinar cada obra e cada fruto de acordo com as Escrituras da Bíblia Sagrada. Por isso
isso que nós trazemos aí para todos vocês as nossas mais de 100 denúncias, que é para que vocês não sejam movidos pelo seu coração, sua emoção, pelo sentimento, por religiões e fábulas criados, fundados nos seres humanos, e vocês possam verdadeiramente examinar segundo a reta justiça, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Pois Bildade foi um dos 3 amigos de Jó que atacaram ele, e mesmo com boas intenções e mesmo falando algumas vezes a verdade, no final eles foram castigados e foi Jó quem teve que interceder por eles, porque Jó não pecou, Jó não errou, Jó era o justo que estava sendo afligido. Então eu vou apresentar para vocês uma de nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Você encontra no meu canal, @milhaofertadim, nossas mais de 100 denúncias para mais honra e glória no Senhor Jesus. Denúncia de número 82, justamente falando aqui sobre obras e frutos necessários para sermos uma igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja não, uma verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória no nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então não se esqueçam de compartilhar, colocar aí nos comentários seu primeiro nome, município e estado para estar interagindo conosco a partir de 1h12 da madrugada. Muita atenção com essa denúncia de número 82, dentre as mais de 100 denúncias, com prêmios somados de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Essa denúncia também é um memorial de caráter honesto com todos os ministérios do Senhor Deus. E muita atenção com os 12 capítulos da Bíblia Sagrada, que são os fundamentos das verdadeiras igrejas do Senhor Jesus o Cristo. E saiba que as 12 igrejas virtuais estão afirmadas nesses decretos, que são os 12 capítulos e livros da Bíblia Sagrada. Mas se você ou quem você trouxer para nós que das 12 igrejas virtuais que provar na Bíblia Sagrada que essa denúncia é mentira ou que nós estamos adulterando os 12 capítulos e os livros que estão nessa denúncia, ou que você e a igreja que você está seguindo não estão adulterando nem omitindo nenhum dos 12 livros e capítulos, você vai receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro se provar alguma dessas coisas na Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Se for muito para você competir conosco na casa dos milhões, faça um desafio na casa dos milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E atenção nos 12 livros e capítulos da Bíblia Sagrada que estão presentes no vídeo disponível em nossos canais com a mensagem de número 43, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E anuncie essa mensagem de número 43 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E vamos dar continuidade ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Próximo rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6. Escolha o seu número de 1 a 7, pois no final dessa live estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Efésios, que possui 6 capítulos. Livro de Efésios, que possui 6 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado agora nessa live, para aumentar a fé de todos vocês. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 5. Livro de Efésios capítulo 3, para meditação do rebanho bendito par de número 6. Livro de Efésios capítulo 4, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Não esqueçam de seguir, se inscrever e compartilhar para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, e todas essas vidas ligadas conosco através dessa internet sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, e sejam curadas, protegidas e revestidas
revestidas com os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, de cada corpo, alma, espírito e coração, dos benditos do Pai conectados conosco nesta live, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração, no livro de Efésios, capítulo 3, do versículo... Sejam todos muito bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, para a sua meditação, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos à ministração no livro de Efésios, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 3 do livro de Efésios é muito importante, pois aqui o apóstolo Paulo nos demonstra o caráter de um verdadeiro líder santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, do qual lhe foi entregue uma graça. O que é a graça? A graça são obras em nome do Senhor nosso Deus, não é no nome próprio. A graça que foi entregue ao apóstolo Paulo de pregar e anunciar o evangelho aos gentios, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, apenas a boa, perfeita e agradável vontade e palavra do Senhor e Salvador de nossas vidas. Pois aqui ele fala sobre, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. E a fé sem obras é inoperante. Tiago, capítulo 2. Precisamos buscar nos revestirmos da palavra do Senhor nosso Deus, para que estejamos protegidos contra toda obra do maligno e venhamos a exercer, frutificar, abundar em obras e frutos, em nome do Senhor Jesus. Não é no nome da sua religião, nem no nome da sua empresa, nem no seu próprio nome, mas sim por meio dele, para ele, porque por ele são todas as coisas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos benditos do nosso Deus Todo-Poderoso, a receberem a sua meditação. E o rebanho bendito ímpar, de número 3, e o rebanho bendito par, de número 4. Pois aqui foi bem claro o dever da igreja. Igreja são pessoas, igreja se movimenta. Igreja não é um templo físico de 4 paredes. Coloquem isso na mente de vocês, porque é isso que está escrito, não é porque eu acho que assim é a minha interpretação. É aquilo que está escrito. Igreja não é templo de 4 paredes. Igreja é o ser humano que faz obra em nome do Senhor Deus, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E a esses que foi dado verdadeiramente um propósito. Pois o Senhor Jesus não veio para a igreja. O Senhor Jesus veio para que os pecadores se arrependessem, deixassem a prática do pecado, deixassem de ser pecadores, se tornassem igrejas e pudessem não só alcançar a salvação, como também convidar outras vidas, trazer outras vidas para o único caminho, verdade e vida. Nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Não temos nenhuma religião e não ensinamos nenhuma religião. Basta vocês pesquisarem aí a etimologia da palavra religião e vão entender por quê. Porque essa palavra não existe no aramaico, no hebraico nem no grego. São os 3 idiomas escritos nas Escrituras Sagradas. E com isso nós somos seguidores e praticantes da palavra do Evangelho e da justiça do Senhor Jesus Cristo. Não tiramos, não acrescentamos e nem omitimos nada daquilo que está escrito. Livro de Deuteronômio, que possui 34 capítulos. Livro de Deuteronômio, que possui 34 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Escolha o número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono.
Livro de Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 3. Deuteronômio, capítulo 1. E para o rebanho bendito par, de número 4. Livro de Deuteronômio, capítulo 2, para a sua meditação. Lembrando que estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus a partir de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada. Então sigam, se inscrevam, ativem o alarme do seu celular. Não confiem nas redes sociais, pois nós estamos aqui sempre pontualmente para mais uma em glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, mas muitas das vezes as redes sociais não avisam vocês. Então é importante que vocês busquem sempre perseverar firmes e fiéis, resistindo ao diabo para ele fugir de vós. Pois nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor nosso Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Lembrando, não conseguiu anotar? Essa live fica salva em outras redes sociais com @Igrejas Benditas. E dependendo da rede social que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através daquele QR Code que está ali acima da minha cabeça para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, pois nós damos a garantia a todos vocês de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois nós somos seguidores e praticantes da palavra, da justiça e do Evangelho do Senhor Jesus o Cristo. Então escolha seu número de 1 a 12, seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Lembre-se de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada aos seus corações. E abençoados, eu estarei apresentando agora para todos vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Então prestem sempre todos muita atenção. Lembrando, qualquer detalhe que passar despercebido por você, essa live fica salva em outras redes sociais. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estou apresentando agora para vocês a mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todo Glória ao nosso Deus. Estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então, peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja está indo para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou, quem não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 12 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, porque boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fica na paz e graça de Jesus mais uma vez. Muitíssimo bem. Recado dado. Lembrando, para mais informações, saber como participar, independente do seu segmento religioso, independente dos seus recursos ou condições financeiras,
independente do seu grau de escolaridade. Entre em contato conosco através do privado e a nossa produção vai estar interagindo com você, tirando suas dúvidas, passando as informações necessárias para você fazer parte desse grande desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, que está chegando em cada um lar, comércio, veículo de cada um município desse nosso querido Brasil. Vamos à administração de mais uma oração, oração de número 6. Sigam e se inscrevam para continuarem recebendo orações todas as madrugadas para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, desatando todo o laço, toda a obra da carne e do inimigo, de todas essas benditas vidas, dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, e eles sejam livres, limpos e libertos, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo em cada uma área e setor de suas vidas, para bendizerem, exaltarem e glorificarem ainda mais ao teu grandioso nome. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Vocês que estão chegando agora, prestem atenção. O Samuel do Maranhão, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Estarei respondendo as dúvidas de vocês a partir de 1h12 da madrugada. Até lá nós focamos em ministrações e orações, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então vão deixando o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado aí nos comentários, para que vocês possam estar interagindo conosco em um só espírito, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Deuteronômio, capítulo 1, do versículo 30 ao versículo 36. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor, vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegar a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar. De noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havieis de andar, e de dia na nuvem. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e o jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 do livro de Deuteronômio, aqui nós vemos como é muito importante a gente tomar sempre cuidado com o nosso coração. Pois hoje em dia, os ateus, eles sempre gostam de falar: se Deus é tão grande, tão poderoso, porque ele não se encontra, não se mostra presente da mesma forma como ele mostrava no passado? Por que agora que tem como registrar, a gente não consegue enxergar ele, ver ele com tanta frequência como era antigamente? E aí nós vemos que mesmo o povo vendo diretamente o Senhor falando diretamente com o seu povo, interagindo, fazendo sinais, milagres, prodígios e maravilhas, muitas das vezes o seu povo endureceu o seu coração. Mas um ponto é, o povo daquela época não tinha conhecimento, mas nós já vimos ali a dureza do coração do ser humano, mesmo sem conhecimento. E agora, tendo conhecimento, se o Senhor tivesse da mesma forma, agindo conosco da mesma forma, e as pessoas ainda assim se recusassem a aceitar Ele, a andar conforme a sua palavra, eles teriam que ser tratados tal qual os anjos, os diabos e os seus demônios, porque eles viram a glória do Senhor e sabem o que deve ser feito, e ainda assim ignoram fazer. Então devemos tomar sempre muito cuidado com a arrogância e a soberba do nosso coração, achando que a forma como a gente acha, como a gente impôs, como a gente acredita que seja o melhor, é realmente o melhor, pois nós não podemos controlar sequer aquilo que está em nossas mãos. Quem dirá aquilo do qual não tem nenhum controle carnal, humano, que possa ser capaz de administrar, de gerir.
Pois aqui o Senhor deixa bem claro que ele faz diferença não de pessoas, mas sim de atitudes. Caleb e Josué, eles eram da mesma tribo, tinham ali o mesmo sangue de Abraão, mas eles se posicionaram, o Senhor mesmo falou, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Então não tem desculpa de, mas eu cresci na minha família assim, mas o meu pai é isso, minha mãe é aquilo outro, minha avó é aquilo lá, eu sou de uma igreja tal, minha religião é essa, isso que é aquilo outro. Cada um vai prestar conta de si mesmos. Então é necessário a gente examinar e lembrar que a salvação é individual, agora a perdição que pode ser coletiva. E cada um de nós devemos examinar com muita atenção e cuidado nossas obras, nossos frutos e o nosso coração e parar de querer impor a rédea na nossa situação. Rebanho bendito ímpar de número 1 e rebanho bendito par de número 2. São os próximos a receberem a palavra do Senhor para a sua meditação. Vocês que estão chegando agora, sejam novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixe nos comentários seu primeiro nome, município e estado para estar interagindo conosco nos comentários. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. E o próximo livro é o livro de Ezequiel, que possui 48 capítulos. Livro de Ezequiel, que possui 48 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta live. Escolha o número de 1 a 7, que daqui a pouquinho eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o livro de Ezequiel, capítulo 30. Ezequiel, capítulo 30, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 1. Ezequiel, capítulo 30. Ezequiel, capítulo 31, para meditação do rebanho bendito par de número 2. Ezequiel, capítulo 31, para a sua meditação. Diga, o abençoado comentou, dicção está em dia. Mateus, capítulo 10, Mateus, capítulo 11, João, capítulos 14, 15 e 16. O Espírito Santo de verdade é aquele que nos ensina todas as coisas, nos usa para ser boca do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E é ele quem fala através de mim. João, capítulo 7. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Toda honra e toda glória permanecerá sempre sendo ao meu Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para mais honra e glória no meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração nessa madrugada. O Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, seja novamente muitíssimo bem-vindo. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 10 é a próxima a ser ministrada para mais honra e glória no nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor. Eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver nesse momento. E eles venham receber agora os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, removendo todo impedimento, toda a trave da carne e do inimigo, para que essas vidas conectadas conosco possam ser verdadeiramente livres e gratas ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Fecha nossas luzes. Vamos à ministração no livro de Ezequiel, capítulo 30, do versículo 6 ao versículo 12. Assim diz o Senhor: também cairão os que sustêm o Egito, e será humilhado o orgulho do seu poder, desde Migdol até Sevene. Cairão a espada, diz o Senhor Deus. Serão desolados no meio das terras desertas, e as suas cidades serão no meio das cidades devastadas. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver posto fogo no Egito, e se acharão destruídos todos os que lhe prestavam auxílio. Naquele dia cairão mensageiros de diante de mim em navios, para espantarem a Etiópia descuidada, e sobre ela haverá angústia como no dia do Egito, pois eis que já vem. Assim diz o Senhor Deus: eu, pois, farei cessar a pompa do Egito, por intermédio de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele e o seu povo com ele, os mais terríveis das nações.
serão levados para destruírem a terra. Desembainharão a espada contra o Egito e encherão de traspassados a terra. Secarei os rios e venderei a terra, entregando-a nas mãos dos maus. Por meio de estrangeiros farei desolada a terra e tudo o que nela houver. Eu, o Senhor, é que falei. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 30 do livro de Ezequiel, o Senhor nosso Deus demonstra todo o seu domínio, não só entre o seu povo de Israel, mas sim entre todos os povos e todas as nações. E como nós devemos estar sempre lembrando que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas que nós devemos estar sempre tomando cuidado com o nosso orgulho. Quando a gente para de direcionar a atenção, o foco, a honra e a glória, os nossos caminhos ao Senhor, a sua palavra e a sua justiça, e começa a achar que é nosso mesmo, que vem de nós, da força do nosso braço, das nossas obras, dos nossos frutos, e aí cresce a arrogância, a soberba, o orgulho e a falsidade. E com isso, a presença do Senhor se afasta. E é quando a presença do Senhor se afasta que as consequências todas vêm. Então devemos buscar sempre examinar com muita atenção e cuidado para que estejamos entre aquele povo que o Senhor protege e defende. Repreende, sim, por amar, para que possamos nos consertar, mas nunca aquele do qual endurece o seu coração e acaba vindo o juízo, o grande e terrível dia da ira do Senhor. Devemos estar sempre em um só Espírito, exaltando, adorando e glorificando ainda mais ao grandioso nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao último livro a ser ministrado nesta live. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor, nosso Deus, para a sua meditação. E o livro de Abacuque contém 3 capítulos. Livro de Abacuque, que contém 3 capítulos, é o último livro a ser ministrado nessa madrugada, que será uma meditação do coração do Senhor, nosso Deus, para o nosso coração. Livro de Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, testificando as ministrações anteriores, como o Senhor nosso Deus, Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Estou aqui pertencendo no canal, como instrumento do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para que Ele possa falar ao coração de todos vocês, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos que estão chegando agora. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, com a nossa igreja virtual, @igrejasbenditas. E como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, alcançando seus corações. E deixe aí o seu primeiro nome, município e estado nos comentários. Como estão vendo aqui o abençoado fora do nosso querido Brasil, deixe o seu primeiro nome, o seu país, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Oração de número 3 é a próxima oração a ser ministrada nesta live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejasbenditas, venham ser purificadas, limpas e libertas com os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, e que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando, renovando e purificando a cada uma vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, que estão conectados conosco nesta live através dessa internet, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. E vamos dar início aqui à ministração no livro de Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7.
Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei. Porque realiza em vossos dias obra tal qual que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 do livro de Abacuque, nós vemos como o Senhor nosso Deus olha quem Ele quiser, como Ele usa quem Ele quiser, quando Ele quiser e como Ele quiser. E aqui nós vemos verdadeiramente a importância que tem em nós nos posicionarmos para ir contra a iniquidade, a impiedade, o anticristo aceita. Pois aqui o profeta, o justo, está angustiado pela iniquidade, pela injustiça daqueles que se dizem ser seus irmãos. Então nós jamais devemos nos omitir. Não devemos tentar achar que Deus está deixando de fazer o dever dele, a obrigação dele. O que devemos lembrar é que nós temos um dever e a obrigação a ser feito. Repreender o irmão, exortar de acordo com as escrituras da Bíblia Sagrada. Aqueles que estão chegando agora, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que é novo. Escolha o seu número de 1 a 7. Para agora você está recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação, para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Siga ou se inscreva para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, além das que são realizadas durante a live, diretamente em cima do monte, orações pelo nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 9. Jeremias, capítulo 9, se você escolheu o número 7. Vão deixando aí nos comentários o seu primeiro nome, município e estado, ou país, caso esteja fora do nosso querido Brasil. E nós estaremos interagindo com vocês e tirando suas dúvidas daqui a pouquinho, a partir de 1h12 da madrugada. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 8. Cantares, capítulo 8, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Jó, capítulo 8. Jó, capítulo 8, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio, capítulo 1, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 30. Ezequiel, capítulo 30, se você escolheu o número 6. E se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1, para quem escolheu o número 4. Quem perdeu o resultado das lives, o resultado do sorteio ou as ministrações, essa live fica salva no meu canal, @igrejasbenditas. É o mesmo @ em todas as redes sociais, nas 7 principais redes sociais da internet, @igrejasbenditas. Vocês podem não só assistir novamente, ou então acompanhar aquilo que perderam, como também compartilhar para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo alcançada em seus corações. Então, muita atenção agora nos recados muito importantes que eu estarei passando para todos vocês. Enquanto isso, deixe no comentário seu primeiro nome, município e estado, que daqui a pouquinho estarei interagindo com vocês e tirando suas dúvidas. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que recebe nas lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. E vocês também têm a flexibilidade nos horários.
desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir de 12 minutos antes das 5 horas da tarde, na @ AIG 1318 37 300, até aqui na @ Igrejas Benditas, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, para você buscar ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27, e em João capítulo 15. O horário e o link de nossas lives, nossas outras igrejas virtuais, e outras informações importantes você encontra na descrição dessa live. E outras redes sociais, abra o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo aí na tela, @ Igrejas Benditas, e vá na aba de Seguindo, onde você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo e apresentando é a verdade. Estão apresentando e praticando a verdadeira verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, pois estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet com @ Igrejas Benditas, e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do segmento religioso de fé. E também todos aqueles que são ofertantes e dizimistas têm a prioridade em nossos templos físicos ao apresentar os comprovantes, independente do valor das ofertas e dos dízimos. Vocês têm a prioridade para receber todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos na sua região. Pois, como está escrito em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se de entrar em contato conosco no privado e também de falar com as autoridades políticas na sua região, seja vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, presidentes, governadores e também com os empresários, para eles levarem uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus para a sua região. Pois estamos aqui para dar oportunidade a todos, cada um de acordo com a sua capacidade, com a sua vontade, com a sua vontade, para mais um glória no nosso Deus Todo-Poderoso. Então sejam novamente vocês que estão chegando agora, muitíssimo bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixe nos comentários seu primeiro nome, município e estado, para estar interagindo com vocês e tirando suas dúvidas. Vão deixando suas perguntas, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Deus, sobre nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho, para vocês se posicionarem como igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E também todos vocês que estão aqui acompanhando nossas lives no @ Igrejas Benditas. Acompanhe também nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @ Mile Ofertadim, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Ui, presta atenção, Senhor. Lembrando, para interagir nos comentários, deixe seu primeiro nome, município e estado, para mais um glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus a Cristo. Vou apresentar agora para vocês uma de nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho para se posicionarem como igrejas vivas, sal e luz benditos no nosso Senhor Jesus o Cristo. E a denúncia é a denúncia de número 74. Vocês encontram no meu canal, @Mile Ofertadim, uma playlist, que é uma lista de vídeos em sequência das nossas mais de 100 denúncias, para examinarem cada uma delas e colocarem à prova. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Muita atenção com as mais de 100 denúncias, sendo essa a denúncia de número 74, em que nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que na Bíblia Sagrada está escrito que tem 4 chefes de espíritos malignos, sendo eles a besta, o falso profeta, o dragão e o anticristo. E da boca deles saem outros espíritos imundos,
como está escrito em Apocalipse 16, com foco nos versículos 12 a 14. E eles fazem sinais, prodígios e até mesmo curam o corpo das pessoas. E podem até parecer anjos de luz, como o apóstolo Paulo alertou em 2 Coríntios capítulo 11, com foco no versículo 14. E como também está escrito na Bíblia Sagrada em 1 João capítulo 4, com foco no versículo 3, e em 2 João capítulo 1, com foco no versículo 7, que já existia o espírito do anticristo e estava no meio dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo. E muito cuidado, porque basta ter um só desses espíritos malignos chefes no templo, igreja de 4 paredes, congregando com os líderes do ministério, que todos que dizem que são dele ou que ele é deles, sem ter outras igrejas na sua casa, terão muitos males, tanto você quanto suas famílias também. Você pode comprovar nossas palavras na Bíblia Sagrada, nos livros de Apocalipse 2, com foco nos versículos 22 e 23, Apocalipse 3, com foco no versículo 7, Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, Mateus 15, com foco nos versículos 7 a 9, e em Mateus capítulo 23, com foco no versículo 15. Mas se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e nos permitir examinar o seu segmento religioso de fé em igreja com a permissão do seu líder, e nós não encontrarmos nenhuma das atividades, atitudes nem presenças desses espíritos malignos chefes que prejudicam você e sua família, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 35 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E abençoado, deixando bem claro, responda as perguntas daqueles que deixam o seu primeiro nome, município e estado aí nos comentários. Mas se mesmo você deixando essas 3 informações nos comentários e eu não responder essa pergunta, tem 2 opções. Uma, a rede social ocultou o seu comentário e não mostrou pra mim, que eu não consegui ver. Ou então a 2... ou então a... Oi? No final da live. Eu respondo aqui na Igreja Bendita, no caso, eu respondo no final da live. Ou então, é isso, a rede social ocultou o seu comentário, ou então o seu comentário passou. A outra pessoa comentou alguma coisa do tipo e aí acabou passando mesmo despercebido. Mas se for o primeiro caso, você fala, ó, apareceu meu comentário tá aparecendo pra você, porque as redes sociais, mesmo a gente desligando a moderação dos comentários, eles têm reprimido muito os comentários das pessoas que nos acompanham. Então é necessário que vocês insistam. Uma rede social te boicotou? Vai na outra rede social. Estamos ao vivo nas 7 principais, @Igrejas Benditas. Pois estamos aqui para interagir com vocês, para dando oportunidade para vocês participarem. Então deixe seu primeiro nome, município e estado, faça suas perguntas, tire suas dúvidas, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Deus, sobre nossas mais de 100 denúncias, sobre nossos projetos que estamos aí apresentando a todos vocês na internet, para mais honra e glória ao nosso Deus, já há quase 2 anos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, para todos nós sermos igrejas do nosso Senhor Jesus. Para que vocês lembrem que igreja não é, nunca foi e nunca será um templo físico de 4 paredes. Pois como está escrito lá em Atos 17, versículo 24, o nosso Senhor Deus não habita em templos feitos pela mão dos seres humanos. Esses templos que estão aí hoje em dia, trazendo muita palavra que, muitas das vezes, não é do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então é necessário que a gente examine sempre com muita atenção e com muito cuidado. Que vocês participem deixando seu primeiro nome, município e estado. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Essa sua pergunta eu deixei bem claro que se eu fosse te responder essa pergunta, eu ia ter que abordar um outro tema muito mais intelectual que não é pra gente abordar esse tema aqui na live. Por isso que é muito importante a gente estar sempre examinando com muita atenção e com muito cuidado. Deixa aí o seu município, seu estado, novamente seu primeiro nome, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para continuar interagindo conosco, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois aquelas perguntas que trazem edificação, que são verdadeiramente necessárias para a salvação, a vida eterna livre de todos,
a gente não oculta nada, a gente sempre traz aqui para todos vocês. Mas agora aquilo que só vai vir alimentar a curiosidade carnal, aquelas lideranças religiosas que tá aí nos acompanhando no secreto, e as pessoas que estão sendo buchas, que ficam trazendo temas que são intelectuais demais para algumas pessoas que a gente conhece aqui, mas aí que é necessário a gente ver o quê? Quem tá trabalhando por trás. E a gente sabe que não é qualquer coisa que a gente pode vir trazendo aqui, vir revelando. E é necessário que a gente sempre examine de acordo com as Escrituras Sagradas. Pois o Senhor Jesus, dentre todos os seus discípulos, escolheu 12 para seus apóstolos. Dentre os 12, tinha 3 que era chegado. E cada um ele falava de uma forma, cada um ele passava um conhecimento superior ou então um conhecimento menor, dependendo de quem ele estava lidando, com quem ele estava abordando. Porque o próprio Senhor Jesus foi bem claro para os seus próprios discípulos: tenho ainda muito que vos falar, mas vós não estáis prontos para ouvir. Então nós vemos como o Senhor nosso Deus, e aqueles que são seus discípulos, que devem imitá-los, devem tomar sempre muito cuidado com a informação, com o conhecimento que passa para cada uma pessoa. Pois cada conhecimento também pode vir a trazer um juízo. E se a pessoa não está preparada para receber aquela palavra, aquele conhecimento, e vir o juízo sobre ela, e vai acabar fazendo o quê? A gente, com boa intenção, fez um amigo tropeçar, um irmão tropeçar. Então devemos buscar sempre cuidar e vigiar, para não tentar pegar nosso errozinho, nosso orgulho, só para mostrar que sabe, falar, não, é isso e aquilo outro. O meu orgulho não vai me levar a lugar nenhum, muito pelo contrário. Pode fazer com que eu perca tudo aquilo que eu já conquistei com muito esforço. Então é necessário que a gente examine sempre com muita atenção e com muito cuidado, sejamos igrejas verdadeiras do nosso Senhor Deus. Como lá na denúncia de número 88, tem tudo aquilo que é necessário para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Sermos igrejas verdadeiras do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Deixe no comentário o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado. Nós estaremos interagindo com você e tirando suas dúvidas. Tudo para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Todo-Poderoso. E o Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, comentou: hoje era dia de tomar ceia, mas não fui na igreja domingo. Então busca outras igrejas. Olha só, gente, vocês podem cear em qualquer uma congregação que permita vocês cearem, vocês participarem, tá bom? Da mesma forma o batismo, você não precisa ser daquela igreja para poder ser batizado, porque é dever e obrigação de qualquer um, em nome do Senhor Jesus, batizar as pessoas. E também, na hora de entregar a ceia, como o apóstolo Paulo foi bem claro, cada um examine a si mesmo. Então é importante que a gente sempre busque, nunca deixe de fazer o nosso compromisso para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, por causa de que o homem colocou regras, estipulou ornamentos, leis que não tem base nenhuma nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 15, esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim, e em vão me adoram, porque eles são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. Então devemos buscar estar sempre atentos com aquilo que o nosso líder nos vem apresentando, como foi mencionado ali na denúncia de número 74, para que jamais o seu líder venha te apresentar obras e frutos que não procedem do Espírito Santo de verdade, mas sim dos espíritos malignos de Apocalipse capítulo 16, dos versículos 12 a 14. O espírito da besta, o espírito do dragão e o espírito do falso profeta, que infelizmente eles andam congregando com a maior parte das igrejas hoje em dia. E se não examinar as obras e os frutos, eles não vão te mostrar escancaradamente para você. Tanto é que até hoje em dia o povo está esperando a vinda do anticristo, sendo que nas escrituras sagradas está escrito com todas as letras que ele já está no mundo desde a época dos apóstolos do Senhor Jesus. E o povo está esperando ainda ele vir. Então é nesse momento que nós vemos como cada vez mais e mais as pessoas se afastaram da verdade da palavra do Senhor para aquilo que dava mais ibope. Porque o que dá mais ibope? Você falar que o anticristo já está operando na maior parte das igrejas hoje em dia, ou você falar que o anticristo vai vir? Começar a trazer um monte de especulação, um monte de tema de teoria, que o anticristo vai vir, como ele vai ser, quando ele vai aparecer? O que vai dizer que vai ser a vinda dele? Isso traz muito mais ibope, sem contar que dura muito mais tempo o conteúdo, né? Então, por isso que é muito importante examinar de acordo com as escrituras sagradas, pegar o nosso orgulho, aquilo que é a nossa carne, o nosso interesse carnal, aquela curiosidade maligna, que só faz você se afastar cada vez mais da presença do Senhor. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Se vocês querem participar mais, interagir mais, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @mileofertadim.
pois eu estou lá para interagir com vocês, tirar suas dúvidas. Entre em contato conosco através do privado, de uma das redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento. Falem com as autoridades políticas da sua região e peçam a inauguração de um de nossos templos físicos, pois nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor, Jesus o Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives aqui na @Igrejas Benditas, a partir de 00h07. E meu muitíssimo amém.